Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal PutzBits. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com os comentários de Paulo Alves Franco. Artigo 19. A confirmação de existência ou acesso aos dados pessoais serão providenciados mediante a requisição do titular 1. Em formato simplificado, imediatamente ou comentário. A requisição do titular dos dados pessoais, nesse caso, poderá ser oral, desde que produzida a termo por escrito pelo controlador ou pela autoridade nacional, que é o órgão responsável pela coordenação, manutenção e fiscalização dos procedimentos do controlador que opera o tratamento de dados. Formato simples significa que a confirmação de existência ou acesso aos dados pessoais não precisa ser prolixa. 2. Por meio da declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro ou critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos, comercial e industrial, fornecido no prazo de 15 dias, contado a data do requerimento do titular. Aqui o legislador exige declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios adotados ou utilizados e a finalidade de tratamento, ou seja, por que foi procedido, devendo ser preservados os segredos comercial e industrial e fornecido no prazo de não superior a 15 dias, contado a data do requerimento do titular, que tem direito constitucional de ser devidamente informado sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Por exemplo, se tenho o meu CPF inserido nos órgãos de proteção de crédito, como Serasa e SPC, tenho o direito de saber quem colocou e os motivos da restrição. As empresas credoras não podem inserir o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito antes de, no prazo de 30 dias, comunicar ao cliente devedor para que tenha a oportunidade de sanar as suas dívidas a tempo. Se dentro desse prazo o consumidor não quitar suas dívidas para com o credor, esse poderá inserir o nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito, informando os dados pessoais do devedor. Nesse sentido, vide Lei 8.078 de 90 do CDC. Parágrafo 1. Os dados pessoais serão armazenados em formato que forneça o exercício do direito de acesso. De preferência, os dados pessoais devem ser armazenados em disquete, CD, vídeo ou fita magnética para sua conservação, porque arquivado como documento físico, papel impresso, a tendência é com o tempo ficar deteriorado pelo consumo de traças, baratas e por outros insetos não menos nocíveis. O arquivo eletrônico, além de mais eficiente e mais fácil de ser pesquisado pelo titular dos dados, ou por outro interessado. Parágrafo 2. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. 1. Por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou, comentário, se assim preferir, o titular dos dados pessoais poderá obter informações e os dados tratados por meio de e-mail, WhatsApp, Instagram, que são seguros, idôneos e privativos, com acesso somente pelo titular ou por meio de documento impresso que deverá ser entregue em mãos, pessoalmente ou enviado pelos correios por meio de SEDEX com AR em envelope lacrado. 2. Sobre forma impressa. Nesses casos, os dados pessoais serem fornecidos sob forma impressa, tanto o titular dos dados pessoais quanto seu representante legal poderão pegar pessoalmente contra recibo que deverá ficar no próprio acesso no contra recibo que deverá ficar no processo do controlador. Se entregue ao titular pessoalmente, deverá ser aberto. Se for entregue ao seu representante legal, deverá ser em envelope lacrado de forma sigilosa que somente o titular possa abrir.
por se tratar de sigilo e de intimidade do titular de dados. Se os dados pessoais referentes à criança ou adolescente, somente o seu representante legal poderá receber do controlador ou da autoridade nacional mediante recibo do devedor. Os dados pessoais, tanto de adulto quanto de criança e do adolescente, devem ser registrados em livro próprio do controlador, com supervisão da autoridade nacional para controle e fiscalização. Terceiro parágrafo. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. O titular de dados pessoais poderá obter cópia eletrônica por meio de e-mail, Instagram, CD, disquete, WhatsApp, fax ou por outro meio eletrônico idôneo e compatível para uso oportuno, desde que observados os segredos comercial e industrial nos termos da regulamentação da autoridade nacional e que seja em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em curtas operações de tratamento de dados pessoais ao titular. Atualmente, a internet está substituindo todos os meios mecânicos e físicos de informação e armazenamento de dados pessoais. Para abrir uma conta bancária, a pessoa não precisa ir pessoalmente ao banco, porque tal tarefa está disponibilizada na internet, liberada pelos bancos por meio de seus aplicativos. É o que vimos nas mensagens comerciais de alguns bancos. A pessoa tanto pode abrir uma conta bancária pela internet, quanto consultar seu saldo, pegar extrato, pagar boletos, fatura e contrair empréstimos, sem comparecer ao banco para tais serviços. Na mais das vezes, a pessoa prefere fazer contato pessoal com os gerentes do banco por questão de segurança jurídica e temor que seus dados de privacidade sejam invadidos ou usurpados por terceiros. Os pagamentos, consultas e extratos de conta bancária e saques podem também ser feitos pelo site, pela internet, de onde a pessoa estiver, até mesmo no exterior, desde que o cliente esteja devidamente cadastrado no banco com código de segurança e senha para serem acessados. Quarto parágrafo. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos no inciso 1 e 2 do capítulo desse artigo para setores específicos. O inciso 1 trata da imediatidade do fornecimento de forma simplificada da informação e o inciso 2 trata do prazo de 15 dias na forma da declaração clara, completa e impressa, sendo competenciada de autoridade nacional fornecer por uma outra forma a requerimento do titular dos dados pessoais. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca do atendimento aos incisos 1 e 2 do capítulo do artigo. Nesse caso, o inciso 1, o atendimento deve ser imediato e, no caso do inciso 2, deve ser no prazo de 15 dias e, segundo a lei, não há prorrogação do prazo, porque assim ela não dispõe. Então, pessoal, essa foi a leitura do artigo 19 e te vejo no próximo artigo. Até lá!